Meus amados, esse é o momento do nosso culto, onde nós vamos meditar na palavra do Senhor, temos esse tempo de aprofundamento nessa palavra. Nós temos, durante os nossos devocionais do Na Trilha da Graça, estudado as parábolas de Jesus e temos também, aos domingos, estudado as parábolas de Jesus. Tem sido um tempo gostoso, nós temos meditado em alguns conhecimentos profundos a partir destas parábolas. E o tema para nossa manhã é o perdão. E hoje eu quero ler com você Mateus capítulo 18, do versículo 21 em diante, onde Jesus vai contar uma parábola interessantíssima para o nosso coração. Capítulo 18, versículo 21 diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se dele perguntando: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com os seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo como que pagar, o seu senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para que a dívida fosse paga. Então aquele servo prostrou-se diante dele e rogou-lhe, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Comovido o senhor daquele servo, soltou-o e perdoou a sua dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, sufocou-o, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes mandou colocá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Os seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Este então chamou à sua presença e disse-lhe: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Tu também não devias ter compaixão do seu companheiro, assim como tive de ti? E irado entregou aos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará o meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Meus irmãos, C.S. Lewis, ele tem grandes livros. C.S. Lewis foi um grande escritor inglês, um grande pensador inglês e convertido ao cristianismo. E ele escreveu inúmeros livros, mas um livro é muito interessante, intitulado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Pastor Maicon já fez referência desse livro, pastor Prainha, eu já fiz referência em outras ocasiões desse livro, e o título é proposital para chamar a atenção dos seus leitores. E nesta obra, ele retrata a correspondência de um diabo mais velho, chamado Maldonado, que faz parte do setor administrativo do inferno, para o Vermelindo, o seu sobrinho, um diabo iniciante que está prestes a se formar na faculdade de treinamento do inferno. Bom, o cerne do livro, ou lá no cerne do livro, é o Maldonado ensinando o Vermelindo sobre como fazer para dissuadir um cristão recém-convertido, como tirar o foco dele das coisas de Deus. O livro é espetacular, vale a leitura. Aliás, é uma verdadeira pepita de diamante, e as obras, em geral, do C.S. Lewis, vale a pena a leitura. Mas lá pelas tantas, lá no livro, fala de um departamento existente, uma espécie de departamento existente lá no inferno, que é o setor de filologia, onde existiam especialistas em tomar uma palavra e deturpá-la, esvaziando-a dos seus significados e muitas vezes tornando-os sem importância. Assim, as pessoas não mais se importariam com a veracidade dessas palavras ou mesmo a aplicação dos seus conteúdos em suas vidas, enfraquecendo as palavras. E parece-me aqui que essa palavra que nós temos como tema, palavra perdão, é uma daquelas palavras que entraram nesse rol de palavras que perderam a sua significação. Irmãos, a palavra perdão tem sido pouco prestigiada, e quando usada, quase sempre é usada de maneira inadequada. Às vezes usamos a expressão perdão como uma interjeição, do tipo: perdão, o que você quis dizer? Ou então, perdão, não concordo com aquilo que você acabou de dizer. Ou ainda,
quando a gente responde a um pedido de perdão ou emite um pedido de perdão, nós fazemos às vezes de maneira vazia, sem a real compreensão do que envolve a dimensão desta palavra que encerra um conteúdo e um conceito profundo. Eu gosto muito da maneira como João Libânio, um grande escritor, explica o conteúdo etimológico da palavra perdão. A palavra perdão, segundo ele, vem do latim per e dom. E assim, é uma palavra composta, naturalmente, tendo a primeira partícula da palavra per. E essa palavra per, essa partícula per, traz a ideia ou a significação de algo elevado, ou alguma coisa que foi colocada numa posição altaneira. Sempre que encontrarmos uma palavra de origem latina, essa partícula aqui, per, temos sempre a conotação de algo que ocupa uma outra dimensão, que alcançou um outro grau, um grau elevado. E aí ele usa um exemplo da palavra perfeição, ou seja, onde feição significa algo que foi feito, de feitura, e a partícula per, na frente, referencia alguma coisa que foi elevada a uma condição de excelência. Daí a palavra perfeito, feito com excelência. E no caso da palavra perdão, encontramos essa partícula per e na sequência dom, no sentido de dádiva, doação integral ou dadivosidade. Daí o significado da palavra perdão é o doar-se de maneira total, de maneira completa. Num certo sentido, quando fomos agredidos, ou somos agredidos, ou mesmo somos agressores em relação a alguém, nós matamos o outro em nós, ou morremos no outro. Por isso o perdão é tão importante, ao ponto de restaurar o outro à condição que ele ocupava outrora, ou mesmo ser restaurado no outro aquela condição que eu tive outrora na vida dessa pessoa. Isto é, restaurar o relacionamento que existia. Por isso é tão importante o perdão graçar em nossos corações, no seio das nossas famílias, na igreja, em todas as esferas dos nossos relacionamentos. Isso porque, invariavelmente, ao passarmos pela vida, vamos ferir e também seremos feridos. E com frequência ferimos mais as pessoas que mais amamos, aquelas que estão mais próximas de nós. E o texto que temos diante de nós hoje pela manhã mostra dois tipos de perdão. O perdão vertical, esse exclusivamente vindo da parte de Deus, é o perdão que vem para nós. E aí o perdão também horizontal, que é aquele que Deus espera que manifestemos em nossas relações com as pessoas que nós nos relacionamos. E o texto que temos então diante de nós começa com uma pergunta feita por Pedro. E a pergunta ali do versículo 21 diz o seguinte: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? 7 vezes? Essa é uma pergunta bastante pertinente, pois certamente o contexto ali que Jesus está tratando nesse capítulo é de perdão, e certamente os demais discípulos tinham a mesma questiúncula, a mesma dúvida. Além disto, Pedro está fazendo uma média com Jesus, desejoso de mostrar a sua generosidade, pois baseado lá em Amós capítulo 2, versículo 6, 3 vezes parecia ser o suficiente para perdoar alguém que falhou contra nós. E Pedro aumenta de 3 para 7 vezes, esperando receber o mais um encômio de Jesus, pois lá no capítulo 16, Jesus diz: olha, tu és o Pedro, filho do Deus vivo, aliás, tu és o Pedro, e a partir dessa palavra ele elogia Pedro. Então Pedro faz uma gracinha para Jesus aqui, esperando, olha, Jesus novamente vai me colocar lá em cima. Porém, as suas expectativas foram inteiramente frustradas, pois essa afirmação de Pedro estava besuntada com os conteúdos farisaicos, aqueles que eram capazes de tratar o perdão como uma coisa, sopesando, fazendo emparcelamentos, ou mesmo qualificando com uma régua que deveria ser medida a falha de um irmão ou o pecado que o irmão cometeu, assim delimitando o perdão a um quanto específico, e quando chegasse até aquele limite, acabou. É como alguém que diz, deu. Era exatamente isso que Pedro estava desejoso com a sua
fala. Mas no versículo 22, Jesus então vai qualificar o perdão e estabelece um número que não deve ser visto integralmente, e sim como um símbolo de ilimitação. Ele diz no versículo 22 o seguinte: não te digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aqui Jesus destrói completamente a hipótese que havia por trás dessa pergunta, pois a ideia de Pedro era delimitar um padrão para a partir dele estabelecer um limite. E Jesus deixa claro que o genuíno perdão não conhece barreiras, não conhece limites, não existe uma limítrofe para o perdão verdadeiro, ele não conhece obstacularização. O perdão perdoa até o fim, ou o coração perdoador perdoa até o fim. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que um coração perdoador não faz cálculos, não é mesquinho, não se preocupa com quinquilharias. Por isso, é importante ter em mente que quando Jesus está dizendo que nós devemos perdoar 70 vezes 7, ele não está dizendo exatamente 490 vezes, mas ele está falando de algo ilimitado. O perdão é ilimitado. Perdoar sem cessar, vai dizer Jesus. Sejam longânimos, sejam benignos, sejam bondosos com o seu irmão, com aquele que te ofendeu, ou mesmo se você ofendeu alguém. Então, para explicar esse conceito do perdão que ele acaba de dizer a Pedro, ele começa então a contar uma parábola, onde ele coloca em tela as relações existentes no perdão. A relação vertical, o perdão de Deus para conosco, e a relação horizontal, o perdão que deve ser emitido do nosso coração em relação às pessoas ao nosso redor. Então ali no versículo 23 e 24, Jesus vai dizer: por isso o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazer, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 denários. Bom, meus irmãos, entenda aqui, provavelmente esses servos que iriam prestar contas ao rei, era um grupo de servos, e o primeiro que vem, provavelmente eram seus oficiais, aqueles homens que cuidavam dos interesses do rei. Quem sabe seriam os prefeitos ou os governadores de cidades ou províncias, ou algo dessa natureza. Pessoas responsáveis por gerenciar os recursos e os impostos que as pessoas deviam ao rei. A verdade é que nós não sabemos certamente qual era a ocupação deste oficial, mas de fato o que chama a atenção é que esse homem vai se apresentar para prestar contas ao rei. E ao fazer o levantamento do débito desse oficial, o rei encontrou uma dívida impagável. Era 10.000 talentos. Para os irmãos terem uma ideia de qual era o tamanho dessa dívida, é só ter em mente que um trabalhador comum ganhava 1 denário por dia de trabalho. Ele podia trabalhar 6 dias, porque o sábado era descanso, então ele ganhava 1 denário por dia de trabalho. Por isso, para ganhar 1 talento, que equivalia a 6.000 denários, ele teria que trabalhar 6.000 dias, quase 20 anos ininterruptamente. E isso é o cálculo apenas para ganhar, pois se você levar em consideração que ele tem que trabalhar para ganhar esse valor, mas ele vai usar para o sustento próprio e da sua família, então a equação fica ainda pior, pois ele levaria muito mais tempo para acumular todo esse recurso de 1 talento. Dificilmente um operário comum conseguiria em toda a sua vida acumular pelo menos 10 talentos. Isso a partir do seu trabalho, ganhando ou trabalhando diuturnamente. Nós estamos falando de uma pessoa que trabalhou e chegaria a 10 talentos, não um que economizaria. Vamos fazer só para você ter uma ideia ainda, tá? Fazer um cálculo aqui. Imagine um trabalhador comum nos nossos dias atuais que ganha um salário mínimo, coisa de R$1.000. Suponhamos que seja R$1.000 um salário mínimo. Então esse trabalhador teria que trabalhar durante o ano, ele ganharia R$12.000. Durante 10 anos, ganharia R$120.000. Durante 20 anos, R$240.000. Durante 40 anos, R$480.000 trabalhando. Depois, 80 anos, R$860.000. Não chegou a R$1 milhão trabalhando 80 anos. Isso guardando todos os meses. Só para os irmãos terem uma ideia do que era a realidade do que esse homem estava devendo. Então, os irmãos conseguem agora depreender quão alto era a dívida deste homem, pois ele devia não 1 denário, ele devia 10.000 denários. Seria, nos dias atuais, coisa de milhões e milhões de reais. Uma dívida
impagável. Bom, como ele contraiu essa dívida, o texto não vai nos informar. O que nós sabemos é que, como era de se esperar, ele não tem recurso para pagar toda essa dívida. Portanto, o seu senhor ordenou que todos os seus bens fossem confiscados e vendidos, incluindo a sua mulher e seus filhos, toda a sua família. Embora nos pareça bastante coercitivo e desumano essa maneira de cobrar uma dívida, mas naquele contexto era comum esse tipo de ação a fim de quitar uma dívida com a outra pessoa. Porém, o texto nos diz, ou nos deixa o entendimento, que mesmo vendendo tudo o que esse homem possuía, todos os seus bens, incluindo a sua própria família, ele ainda continuaria com débito em relação a esse rei. Bem, quando o devedor percebe que o decreto havia sido impetrado e a severidade do castigo, ele cai aos pés do rei, no versículo 26, e diz, o texto vai dizer, então o servo caiu, prostrando-se aos pés do seu senhor, dizendo, veja só, a sentença era dura, era severa, por isso ele não tem outra alternativa, o servo, ele não tem outra alternativa senão se prostrar em plena humilhação, rogando ao rei, tenha paciência comigo, tenha misericórdia de mim, eu lhe pagarei tudo. O fato é que o rei, tanto o rei quanto ele, sabia que jamais ele poderia pagar essa dívida. Portanto, essa fala era inócua e a sua tentativa era insana de escapar de uma sentença. Quando a pessoa quer escapar, ela fala qualquer coisa. Porém, o rei, ao olhar a situação deplorável deste homem e ver que ele jamais teria condições de efetuar o pagamento desta dívida, ele se move de íntimas e profundas compaixões no versículo 27, parecido com o que aconteceu em Mateus capítulo 9, quando Jesus vê, capítulo 9, versículo 37, vê as multidões, íntima compaixão surgiu no coração daquele rei. Então ele cancela o decreto e perdoa o servo miserável. O texto vai dizer no versículo 27 o seguinte, o coração do Senhor daquele servo se moveu de compaixão e deixou ir livre e perdoou a sua dívida. Irmãos, imagina a alegria deste homem ao ter a dívida totalmente perdoada, ou seja, ao ter novamente a sua vida devolvida, pois ele estava numa condição em que sua própria vida não lhe pertencia. Logo imaginamos que alguém assim se tornaria uma pessoa grata e graciosa o resto da sua vida, pois quem recebeu um perdão de uma dívida tamanha ou tão grande, não poderia ter outra postura senão dar continuidade ao ato de bondade praticado pelo seu Senhor. Não é mesmo? Você não faria essa colocação? Mas o texto sofre uma reviravolta instantânea no versículo 28. Aqui no versículo 28 vai dizer, aquele mesmo servo, esse que acabou de receber a quitação de uma dívida sem pagá-la, o texto vai dizer então, aquele mesmo servo, porém, ao sair, se dirigiu a um dos seus conservos. Então imagine assim, todos são servos do rei, tá ok? Ele é o oficial e os demais são servos dele. Então, ele se dirige a um conservo que lhe devia 100 denários. Bom, preste atenção aqui. A impressão que temos com a leitura é que ele vai intencionalmente encontrar um dos seus servos, uma pessoa que lhe devia uma importância, uma bagatela, um dinheirinho, para perdoar a dívida. Aliás, afinal de contas, ele acabou de ser perdoado, né? Uma importância, ainda que fosse razoável, que não fosse uma bagatela, mas essa importância não era nada perto do que ele acabara de ser perdoado. 100 denários equivalia a 1/600 milésimo do valor que ele acabara de ser perdoado. Mas infelizmente, ao invés de interpelar o seu devedor e agir com a mesma misericórdia que ele acabara de receber, o texto vai dizer no versículo 28, na continuidade, o seguinte, ele agarrou pelo pescoço, sufocou e dizendo, paga-me o que você me deve. Veja a crueldade que ele age com o seu conservo. Ele pega o pescoço desse homem e começa a sufocar, exigindo o pagamento. Mas ainda há uma possibilidade dele ter compaixão. Pois veja o que o devedor vai dizer para ele no versículo 29. Vai dizer o seguinte, então o seu conservo caiu aos seus pés, implorava, dizendo, sê paciente comigo, tem misericórdia, e eu tudo
te pagarei. Era uma cena bem familiar para esse credor, pois essa cena foi vivida por ele instantes antes, instantes atrás. Então o espectador externo diria, é claro que ele agora vai se compadecer e agir com a mesma misericórdia, assim como ele recebeu misericórdia e teve a sua dívida perdoada pelo seu Senhor e foi restituída ao lugar que ele ocupava outrora, então ele vai ter misericórdia da mesma maneira. Mas veja o que o versículo 30 vai nos dizer e nos informar. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse a sua dívida. Vejam a diferença do caso dele e do caso dele, que tinha uma dívida gigantesca, que podia até ser vendido e ter a sua família e todos os seus bens vendidos, como no caso do seu conservo. No caso do seu conservo, a dívida era tão baixa que não podia vender a sua família. Ele podia, no máximo, ser preso. Então, veja só, irmãos, como é lindo aqui. Eu quero só parar aqui nessa primeira parte. Como é lindo nessa primeira parte do texto ver o nosso rei manifestando a sua portentosa misericórdia, compaixão e amor em nossa direção. Ele mostra como somente ele, em sua infinita graça, misericórdia, pode apagar a dívida que tínhamos, uma dívida impagável. A ofensa que nós realizamos contra ele era impossível de, com o labor dos nossos braços, conseguirmos pagar. Por isso, ele pagou o nosso débito, ele nos deu vida, e sim, uma vida não mais alienada a essa impagável nota promissória que era contra nós. Mas por outro lado, vemos alguém que foi beneficiário dessa tão imensurável graça de Deus, não expressando o mesmo ao seu irmão, não deixando vazar dele o amor que veio da parte do seu Senhor em direção ao seu ofensor. Temos aqui um coração empedernido, um coração pedrado, um coração cauterizado, que efetivamente não vê a graça, tem a graça à sua disposição, mas não consegue ser gracioso com o seu próximo. Mas o texto continua e o rei é informado sobre o comportamento tão cruel e de desamor do primeiro servo. Então ele chama o servo dos versículos 32 e 34 e diz o texto: então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei aquela dívida toda porque me suplicastes, mas não devia você então agir de igual maneira, compadecendo-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignado-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a sua dívida. A expressão aqui, não deveis ou não devia você, traz a ideia de você ter uma misericórdia, mas não algo, aqui a ideia não é um apelo a uma obrigação taxativa, mas a um constrangimento divino no coração de um perdoado. Paulo vai falar sobre isso lá em Colossenses capítulo 3, no versículo 13, o seguinte: zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso algum tenha alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós também. Mas no caso de nossa parábola, o rei então revoga a quitação da dívida deste homem e impetra novamente, e desta vez o deixa aos cuidados dos verdugos, que era uma espécie de carrasco, geralmente utilizada para extrair algum tipo de confissão ou mesmo para forçar alguém a pagar alguma dívida. E Jesus finaliza o texto dizendo no versículo 35: assim também o meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoares cada um o seu irmão. Aqui eu quero fazer algumas aplicações para em seguida concluir a nossa reflexão. A primeira é: será que perdoamos como temos sido perdoados pelo Senhor? Faça essa reflexão. Imagine que Deus tratasse suas falhas como você trata as dos outros em relação a você. Como seria? Se você se lembra aqui, Jesus nos ensinou lá no capítulo 6, do versículo 14 ao 15 de Mateus, nos ensinou a oração, e nessa oração nós temos algumas condicionais, e aí o texto lá vai dizer: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês perdoará vocês, o Pai que está nos céus. Porém, se não perdoarem os outros as ofensas deles,
também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Vejam que tem um se e um porém aqui nessa oração. Se perdoares as ofensas, o Pai perdoará a ofensa de vocês. Porém, se não perdoares, também não te perdoará. Meus irmãos, essa questão do perdão é algo de suma importância para a vida cristã. Não pode ficar apenas na cognição, no cognitivo, no tirocínio, no raciocínio, no intelecto. Ele tem que descer, ou essa questão tem que descer para o nosso coração, mudando e moldando o nosso caráter à medida que temos a compreensão, mas isso muda o meu caráter. Não é possível alguém que foi perdoado verdadeiramente por Deus agir como um carrasco na vida dos outros. Se dizemos que somos dele, então devemos também, ou ter também a sua disposição de perdoar até os nossos inimigos. Mateus capítulo 5, do versículo 7 em diante, Jesus já está no Sermão do Monte, nas suas bem-aventuranças, e ele diz que somente os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: a lição principal desta parábola de Jesus é que ele quer compelir o meu coração e o seu coração pela maviosa graça e misericórdia de Deus. O pecador, então, encharcado e compelido por essa graça, em gratidão, será um perdoador contumaz. Isto é, não procurará calcular a quantidade de ofensas ou mesmo quantas vezes perdoou alguém, pois à mesma medida que ele foi perdoado, ele sempre desejará perdoar. E além disso, eu quero destacar aqui algumas coisas que são imprescindíveis e que deveriam ter passado na cabeça desse credor incompassivo, mas infelizmente ele não deu a devida atenção a esses caracteres. A primeira coisa é que não há uma pessoa sequer que não tenha com Deus uma dívida impagável. Assim como no caso deste homem descrito aqui na parábola, todos nós somos plenamente devedores diante de Deus. Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da graça e da misericórdia de Deus. Segundo, essa de fato é uma dívida impagável, isto é, nem você, nem uma outra pessoa poderia pagar por você. O valor era tão alto, mas tão alto, que mesmo reunindo todos os recursos do mundo, seriam insuficientes. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, no versículo 20. E também nós deveríamos ter em mente que ainda que essa dívida tenha um valor incomensurável, impossível de ser pago por qualquer ser humano, mas a despeito de tudo isso, ela precisava ser quitada. Por isso Romanos capítulo 3, versículo 19, capítulo 5, versículo 18, vai dizer que alguém veio quitar essa dívida por nós. Irmãos, o pagamento não foi outro, senão a morte de um inocente, a morte do Cordeiro imaculado, sem defeito. A morte de Cristo foi o único preço suficiente para quitar essa dívida. Assim, todos que entregam o seu coração a Ele e se submetem ao seu senhorio, é salvo desta tão grande condenação e tem uma vida eterna e em abundância. E aqui entra um aplicativo importantíssimo, pois esse que foi salvo pela graça, ainda que essa graça tenha custado um preço altíssimo, não foi barata, agora é formado para as boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10 vai dizer que nós fomos criados para as boas obras. E essas boas obras não se resume apenas à ação social ou às ações sociais que nós praticamos. As boas obras têm a ver com uma vida santa, íntegra e devotada a Deus. Por isso, esse que foi alvo da graça de Deus terá certeza que de fato suas dívidas foram canceladas se eles tiverem o coração cheios da graça. Aí sim, terá certeza que as dívidas em relação aos outros foram canceladas, se ele cancelou as dívidas dos outros em relação a ele, isto é, se ele perdoou. Por isso, perdoar os nossos devedores ou aqueles que nos devem é algo imprescindível. Assim, poderão experimentar, aqueles que são perdoadores, experimentarão o verdadeiro
perdão, se estiverem dispostos a perdoar os pecados cometidos em relação a eles. Mateus capítulo 6, versículo 12 em diante, vai dizer exatamente estas palavras. Agora, o que nos indigna nesse homem, dessa parábola que acabamos de ler, também deveria indignar em nós mesmos, pois ao ler a história, logo ficamos perplexos com a postura dele, pois como pode alguém que foi perdoado tão grandemente e não ter a mesma postura como o perdoador daquele conservo? Mas quantas vezes, irmãos, nos portamos também assim? Por isso Jesus conta essa parábola justamente para alinhar o nosso coração novamente ao foco da graça, sem alinharmos o nosso coração no foco da graça. E quando a pessoa, de fato, decide não abrir o coração para essa realidade, como foi o caso do credor incompassível, bom, então o destino dele será semelhante ao personagem dessa história. E, infelizmente, essa pessoa não habitará eternamente com Deus, podendo desfrutar da presença gloriosa do Senhor. Esse é o pior de todos os castigos, passar a eternidade longe de Deus. Pior que sofrer a tortura de qualquer verdugo é não estar com o Deus de toda a glória, morando nas mansões celestiais. E alguém poderia então indagar, mas diante de tudo isso, diante de uma contenda ou diante de uma demanda, quem deveria dar o primeiro passo para a reconciliação? O ofensor ou o ofendido? A resposta de Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 é: os dois. Os dois devem dar o primeiro passo. Eu sei que o orgulho muitas vezes nos impede, porém esse passo é essencial para a restauração, pois assim não deixaremos Satanás ter a resposta final em nossas vidas e em nossos corações. Assim, o verdadeiro perdão recobra a vida, pois num certo sentido, quando não perdoamos alguém, quando eu não perdoo alguém, eu mato essa pessoa dentro de mim. Porém, o que normalmente nós não sabemos ou depreendemos é que ao matar alguém, nós estamos nos matando também gradativamente. Por isso, se eu perdoo, de fato, eu recobro a vida a esta pessoa. E o perdão é elevar o dom ao nível da perfeição. Eu dou a vida novamente a essa pessoa que me ofendeu e também recobro essa vida novamente para mim. Neste caso, ambos, o perdoado e o perdoador, se constituem mais fortes e glorificam a Deus juntos. E Satanás, que era o maior interessado nessa desunião, é derrotado. Deus nos dê sabedoria para praticar o verdadeiro perdão, dia após dia. Sabedoria para você e sabedoria para mim, sabedoria para nós. Que sejamos verdadeiramente perdoadores em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais uma canção e em seguida nós regressaremos para orar, finalizando esse culto.